Estamos de volta com o programa Livros que Ilumina aqui na FEB TV, conversando com Maíse Braga a respeito da obra Memórias de um Suicida, ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco, a médium inesquecível Dona Ivone do Amaral Pereira. Falávamos, Maíse, você aqui nos esclarecia que a obra teve toda uma revisão de conteúdo, dando todo, digamos assim, um aparato, né, mais de substância doutrinária, evangélica, enfim, por Leon Denis. A gente deve muito a esse extraordinário filósofo e poeta do Espiritismo, não? É verdade. Ele foi um dos espíritos que sempre orientou a mediunidade de Dona Ivone. E a verdade, Geraldo, é que hoje, quando se fala em mediunidade, as pessoas querem as grandes mediunidades, as grandes tarefas, as grandes missões. Não admitem, inclusive, que o espírito que às vezes psicografar através delas se intitule um amigo, querem nomes, não é? Famosos. De preferência, né? Mas a verdade é que Dona Ivone teve uma vida extremamente solitária. Ela teve frustrados os seus sonhos de formar uma família, havia uma grande compreensão por parte da família. Ela, desde muito jovem, menina quase, já exercendo a sua mediunidade sonambúlica, de efeitos físicos, de desdobramentos impressionantes e sempre muito incompreendida. A vida material, inclusive, sempre lhe foi extremamente difícil. Então você percebe que havia ajustes e determinados sonhos que não se realizavam na vida pessoal dela, e ela narra, em mais de uma obra, que os momentos de real felicidade que teve na Terra, ela fluiu nesse contato com os espíritos, principalmente almas sofredoras. E com Camilo, então, que era suicida, ela descobre que tinha muito mais que um suicídio em sua própria trajetória. Daí a enorme ligação e afinidade com aquele sofrimento, com aquele tipo de energia, e por isso ela foi a médium por excelência dele. Que coisa extraordinária. Ivone, desde o início da sua existência física aqui entre nós, já começou testemunhando, não, Maíse? Exatamente. E ela psicografava e via com riqueza de detalhes quadros de almas sofredoras que se apresentavam, onde ela estava. E narrava isso, e obviamente, por ser ainda muito jovem, isso causava espécie e inveja e pés para trás em relação a ela. A família, então, nem se fala. Ela era considerada esquisita, solitária, e solidão ela realmente viveu, até entender, porque os espíritos nunca enganaram, de que aquilo fazia parte de um resgate e, obviamente, o trabalho mediúnico, abrindo janelas, portas impressionantes para as dimensões espirituais, seria uma forma também de amenizar o que ela tinha que passar na vida. A experiência da Dona Ivone é tão rica que ela narra suas vivências mediúnicas, a sua trajetória em duas obras, né, Maíse? Exatamente. Devassando o Invisível e depois Recordações da Mediunidade. Ela já, com apenas 30 dias, né, um mês de vida, ela foi praticamente declarada morta. Morta, exatamente. E aí ela já narra o quanto a espiritualidade estava ali presente e o quanto a tarefa começa desde tenríssima idade a manifestar-se, porque ela precisava ficar na Terra e ela desencarna em 1988, ela começou a sentir-se mal no Rio de Janeiro, onde morava, e foi até o hospital, onde então o seu coração para, mas já com mais de 84 anos, e deixa uma obra que, confesso a você, ainda hoje não estudamos ainda o suficiente. Você lê Devassando do Invisível e você diz, meu Deus, daqui a 50 anos essa obra ainda abrirá portas para o nosso conhecimento, para os nossos questionamentos. E, claro, isso cobra um preço, né, que é de as pessoas não considerarem que você deva ter uma vida normal. E a disciplina mediúnica da Dona Ivone é um exemplo para nós. Absoluto. E ela diz mesmo que houve momentos em que ninguém a ouvia, em que ela não poderia desabafar com ninguém, e almas sofredoras que de alguma forma sentiam-se tuteladas e acariciadas por ela, é que surgiam à sua frente para ouvi-la. Ela foi suicida? Em mais de uma encarnação. Então, quando Leon Denis lhe contou isso, ela entendeu muito bem que esse compromisso estava intimamente ligado à própria revisão da sua existência eterna, de coisas que ela havia feito em mais de uma vida, sempre buscando solucionar suas questões através do gesto do suicídio. Ela atravessou muitos momentos difíceis, inclusive a própria pobreza. A gente verifica na sua biografia
que ela não tinha sequer com que escrever praticamente. Ela escrevia, isso é verdade, mas ela escrevia em papel de pão, de embrulhar Exatamente, pão? ela tirava o papel que vinha envolvendo o pão na padaria, o desamassava e assim podia trabalhar. E a espiritualidade absolutamente não lhe fazia nenhuma observação do tipo, oh, como você é uma missionária, porque você está fazendo isso. Ela entendeu desde cedo que essa era a tarefa, que essa era a maneira de alguma forma, simplificar os seus gostos, as suas tendências e poder mesmo depois vir a ser essa médium maravilhosa que foi. E este livro, Memórias de um Suicida, é um livro que está dividido em 3 partes, tem essa introdução, prefácio da segunda edição. O prefácio da segunda edição já é assinado pelo Leon Denis. Exatamente. Você se referia aqui em algum momento na nossa conversa, antes da gravação, falando sobre a emoção do próprio Leon Denis no último parágrafo, que ele faz uma evocação. Ele faz um prefácio e no final, só o último momento em que ele nos fala para apresentar o livro já significaria uma outra obra. Quando ele diz, se as lágrimas rociarem vossos olhos à leitura deste livro, e se duvidares, mesmo que o vosso orgulho tenha dificuldade em aceitar o que está aqui narrado, lançai ao infinito uma prece por essas almas suicidas que continuam a viver. E você ali percebe, meu Deus, a beleza de estar compulsando uma obra que está apontando você caminhos que sua alma perfeitamente pode deixar de seguir. Maíse, o suicida tem salvação? Com certeza, desde o momento em que ele opta por fugir da vida, uma vida que jamais fugirá dele, Emmanuel gostava de dizer, sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, da vida jamais sairemos. Então, é sempre uma tentativa. No fundo, uma covardia, embora há quem diga que o suicida é um corajoso porque mata-se. Entretanto, ele encontra mais vida do outro lado. E aí compete a ele a longa caminhada, que nunca será sem sofrimento, porque geralmente ele foge do sofrimento através do suicídio. Camilo não admitia cegueira, então era muito mais conveniente lançar-se ao nada, mas ele não encontrou nada. Ele encontrou ele mesmo, todos os seus questionamentos, a consciência que o levava à loucura, ao perceber que ele poderia ter tido todas as oportunidades de refazer o seu destino e que a cegueira era, sim, um compromisso de ontem que lhe cabia aceitar com serenidade. O suicida é castigado por Deus? De forma alguma, até porque castigo não existe na visão de quem sabe que nós estamos sofrendo consequências dos nossos atos. E, como toda prova nos vem para que nós a superemos, nunca na intenção do nosso fracasso, e isso a espiritualidade deixa muito claro, nós é que fingimos não entender. Toda vez que somos envolvidos em situações dolorosas, sempre é na possibilidade da nossa ascensão, da superação daquilo. André Luiz era muito prático na sua teoria quando ele afirmava através de Chico, depois de uma prova superada, aguarde outras. Porque a verdade é que se você tira uma nota alta, a próxima prova talvez seja mais grave, para que você dê a ideia de que o conhecimento permanece e avançou. Se você tirou 9 numa prova de matemática, da próxima vez o professor vai deixar uma conta um pouco mais complicada para ver se pode manter o 9 ou te dar até um 10. Na vida também é assim, nós é que queremos encarar que não. Ah, Deus se esqueceu de mim. Ah, eu vou para o suicídio porque não há solução, porque não há prova que supere essa dor que me atravessa, não há justificativa. O suicida sofre muito, mas e depois, quando ele se defronta com a própria vida após a morte? Eu acho que ele sofre na medida de perceber o quanto poderia ter sido diferente. O quanto haveriam soluções no último minuto. E me recordo até que Emmanuel contava a história de um homem que havia sido confrontado com a falência de sua fábrica e resolve pelo suicídio. Tinha filhos, esposa, mas resolve pelo suicídio. 14 dias depois de matar-se, estoura uma guerra e a sua fábrica é chamada a fabricar todos os uniformes dos soldados que iam para a guerra. E a família fica miliardária, 14 dias depois do seu suicídio.
E ele é Irmão X? É Irmão X que conta essa história. Inclusive, quando ele volta à fábrica, estava lá a sua foto no escritório, os filhos saudosos dele, mais felizes porque 14 dias depois a solução havia surgido. E ele teve que escutar dos espíritos amigos: 14 dias nada são. Você poderia ter aguardado e a vida seria muito diferente. Eu tenho até uma mensagem de Viana de Carvalho, salvo o melhor juízo, né, pelo Divaldo, sobre assim, suicídio é uma solução como se fosse insolúvel, né? Quer dizer, você não é uma solução o suicídio, não é? E no fundo, Geraldo, será que quem se suicida realmente crê? Eu acredito que não creia nem em si mesmo, porque ele tem certeza de que com o suicídio tudo se resolverá. A dor deixará de existir, não haverá a quem culpar ou a quem esclarecer. Ou seja, não temos consciência, não seremos chamados à observância das nossas atitudes. Quem vai ao suicídio não acredita realmente que a vida continua. E existe atenuantes para o suicídio? Sem dúvida, porque há pessoas que passam por processos obsessivos tão graves que elas acabam dividindo, se é possível dizer isso, a responsabilidade com aqueles espíritos sofredores que a assediavam. Recordam de uma menina que se comunicou através do Chico. Ela tinha 16 anos, semanas antes do suicídio, ela começou a achar que tinha se apaixonado pelo vizinho. Era um homem bem mais velho do que ela, e ela, nos seus 16 anos, começou a tecer sonhos de aventura com uma pessoa que ela mal conhecia. Aquilo já deveria ter dado um alerta a ela, mas ela, na sua ingenuidade, não acreditou. E começou a sentir-se infeliz, porque afinal de contas o vizinho nem sabia que ela existia. E ela começou a fixar nele, sem perceber por quê, o seu sentimento. Um dia ela morava com a avó ausentou-se, ela ligou o som bem alto e atirou-se da janela. Sem motivo algum. Mas para ela, o motivo do sonho de amor não poder se realizar. Quando ela chegou do lado, lá embaixo, seu corpo físico estilhaçou-se, para sua surpresa, sua bisavó desencarnada veio recolhê-la. E ela depois perguntou por que ela tinha sido socorrida naquele gesto. E os espíritos contaram que ela se iludira através de um processo de obsessão rápido de inimigos do passado que a fizeram fixar-se no vizinho, porque o que eles queriam mesmo era tirar-lhe a vida ainda tão jovem. Entretanto, ela narra que ela sentia dores terríveis no seu perispírito, porque o seu corpo havia ficado esmagado e seu espírito naturalmente ressentia-se disso, e ela já planejava brevemente o retorno à Terra, com grave situação para o corpo físico que ela então teria, mas ansiava por retornar para poder dizer que aquilo não tinha sido solução alguma, tinha sido quase uma tolice, mas que ela lá dividiu a responsabilidade dela com esses inimigos do passado que a assediaram tão rapidamente. O nosso tempo para esse programa já está encerrado, mas a gente vai continuar conversando com Maíse sobre esta obra Memórias de um Suicida em nosso próximo programa aqui na FEB TV, em Livros que Iluminam. Maíse, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, obrigada.